quem não me conhece, eu sou o professor César e eu estou aqui para te ajudar a conseguir uma boa nota em Ciências Humanas no Enem. Vamos agora compreender a competência 2 da área de Ciências Humanas, onde tem como objetivo compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Olha aí a cultura aparecendo de novo. Tem que desenvolver aquela competência 1 para você conseguir vir para a competência 2. Bom, o fato de nós estarmos aqui no Brasil e termos uma cultura muito americanizada, buscar sempre falar inglês, aprender termos em inglês, jogos em inglês, tudo isso acabou por uma transformação cultural e de poder, porque os Estados Unidos têm poder e agora ele age de certa forma por aqui, né, através da cultura. Os filmes que você assiste são todos americanizados. Tem uma criancinha no Brasil usando a fantasia do Capitão América, que é um capitão dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Para sintetizar e compreender bem essa competência, é fundamental que a gente saiba que as fronteiras não são definidas aleatoriamente, e sim uma série de processos, de disputas territoriais, políticas, que vão causar essas divisões. Pega o exemplo do mapa da África. Com o neocolonialismo, que as grandes potências europeias e os Estados Unidos vão abrir um mapa da África e vão fazer uma divisão ali. Por isso que alguns países têm linhas retas que marcam a divisão, porque foram definidas arbitrariamente, foram definidas ali por um sujeito que fez aquele corte. O processo de colonização vai marcar as fronteiras também, vai marcar, delimitar os territórios, né? O Tratado de Tordesilhas. Bom entender as guerras e os seus impactos também, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria cai bastante aqui nas disputas ali entre Estados Unidos e União Soviética, e os seus lacaios também sempre aparecem, dão as caras nas questões do Enem com essa competência. Agora, mais recente, compreender os fluxos populacionais dentro do Brasil ou fora e por quê, o que levou essas pessoas a migrarem, né, a sair do seu país de origem e ir para o Brasil, ou sair do Brasil e ir para outro país, seja pela fuga de cérebros ou qualquer outra coisa. E também vamos entender um pouquinho sobre segregação espacial, né, sobre marginalização, gentrificação, são termos aí que é bom a gente começar a ficar por dentro. Marginalização é condenar as pessoas à margem, né, por um processo de gentrificação. As pessoas moram em um bairro, estão vivendo ali, só que aquele bairro vai valorizando, vai ganhando empreendimentos, porque tem bastante gente, o empresário ele quer estar presente por ali para vender os seus produtos, afinal tem bastante gente. Só que quando essas empresas começam a vir, essas fábricas, essas lojas, aquela área começa a ficar mais valorizada e mais cara, por ser próxima de pontos de trabalho normalmente. E aí aquelas pessoas mais pobres, elas têm que sair dali e morar em outro lugar mais distante. Então elas estão sempre sendo condenadas à margem, ficando alheias de acesso a recursos por conta dessa questão de gentrificação, de valorização assimétrica, digamos assim, dos bairros. Compreendendo um pouquinho disso tudo, a gente pode analisar as habilidades, uma por uma. Uma competência também fácil, né? Temos aí 3 habilidades com uma estrela apenas e devemos interpretar diferentes representações geográficas e cartográficas dos espaços geográficos. Mapa. É ver mapa, é conseguir interpretar um mapa, se é um mapa demográfico, se é um mapa político, conseguir olhar para um mapa, por exemplo, de 1600 e conseguir entender o que está sendo representado ali, conseguir identificar também os planos, né? A forma de se olhar para um mapa, uma projeção cilíndrica, cônica, uma projeção plana, coisas assim também são fundamentais para essa habilidade, uma habilidade bem fácil. A habilidade 7, identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. E agora é conseguir identificar, quando estivermos falando de um determinado período, o que estava acontecendo. Século XX, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, século XIX, neocolonialismo, expansão napoleônica. É conseguir identificar, só reconhecer basicamente os significados, a importância histórico-geográfico das relações de poder entre as nações. A habilidade 8 agora, né? Um pouquinho mais difícil. Analisar sempre é mais complicado, tá? As ações dos estados nacionais no que se refere à dinâmica de fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica social. É o que? Entender como que os estados agem diante dessa vinda de imigrantes ou saída de pessoas. Por exemplo, os Estados Unidos construindo muro, né? Lembrar agora o que o Trump queria, né? Construir uma grande muralha entre o México e os Estados Unidos, como que age, o preconceito que existe com os mexicanos por ali, o preconceito que existe nos países europeus com pessoas que vêm de África, do Oriente Médio, que também estão refugiados, estão buscando abrigo ali, refugiados econômicos, climáticos ou qualquer outro fator, e estão buscando ali um abrigo.
e como que os estados agem, né? É fundamental a gente entender. E no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social, como que eles agem diante desses problemas? Porque vai causar problema, tem muito mais gente chegando. Onde que essas pessoas vão morar? Né? Em bairros periféricos, como que vão tratar essas pessoas nos bairros periféricos? Como que elas são vistas, como que elas são tratadas pelo governo? Nos Estados Unidos, algumas crianças são colocadas em jaulas, por exemplo. Outra coisa para se pensar aqui também, a gente pode ver a fuga de cérebros. Não tem emprego no Brasil e procurar emprego em outro lugar. Os brasileiros que vão, né, para Portugal, chegam lá, como são tratados? São bem tratados? São vistos como iguais ou o quê? Então são coisinhas aí que a gente pode ir entendendo. Vai ficar aquela reflexão, né? Imigrante rouba trabalho ou não? Comparar o significado histórico-geográfico, então, de acordo com o seu lugar histórico, né, no seu local onde aconteceu e no período que aconteceu, das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Comparar o significado. Vamos entender aí, por exemplo, comparar o significado do BRICS. O que esse BRICS significa para o Brasil e para os Estados Unidos? Né? O que essa alavanca aí da China representa? Né? Devemos comparar na perspectiva brasileira e na perspectiva americana. O que seria, né, a ONU, a OTAN, agora nesse contexto de guerra, o que representa a OTAN para um grupo e para o outro. Outra coisa também, a divisão dos poderes do Estado, também é bom saber, executivo, legislativo, judiciário. O executivo é quem manda fazer, o legislativo quem cria as leis para que o executivo faça e o judiciário que julga se as leis foram aplicadas de forma correta ou não. E agora a habilidade 10, uma habilidade que eu gosto bastante, em que nós devemos reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Então, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais, por que eles vão surgir, por que eles existem, por que vai surgir a Revolução Francesa, o que acontece? Os Vietcongs na Guerra do Vietnã, qual o contexto, né? Reconhecer a dinâmica da organização, do porquê eles se organizam, quais os objetivos dele, qual a ideologia por trás de alguns movimentos e a importância na participação da coletividade na transformação histórico-geográfica. Por exemplo, Revolução Francesa, onde as pessoas vão se juntar para conseguir mudanças. Mas vamos entender que também, por exemplo, aqui no Brasil, os caras pintadas, né, o Collor ali quando sofre o impeachment, né, como a população se juntou para manifestar a sua opinião contrária a ele, pedindo o seu impeachment de fato, né? Então a coletividade tem ali a sua importância. E a minha dica para esta habilidade é leia bastante. Né? Leia jornais, fique sempre atualizado. Eu não estou falando de Choquei não, tá? Choquei, azar. Mas pega aí um G1 da vida, um UOL, um Terra, qualquer site aí, portal de notícias e acesse e veja o que está acontecendo. Tenha um olhar crítico para as visões também sobre isso, né? Pega um jornal que tem certa posição política, pega um outro jornal que tem uma outra posição política para você conseguir comparar e ter uma visão crítica própria daquilo que você está lendo, para você também não cair na manipulação das coisas, né? Entenda o que está acontecendo no mundo, guerra da Ucrânia, questão palestina, mais uma vez muito presente. As chuvas no Rio Grande do Sul agora vão acabar causando certa migração de fluxo populacional ali. Para onde que essas pessoas vão, onde que elas vão ficar, como serão tratadas pelo governo. É importante a gente saber isso também, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, lá na habilidade 8, por exemplo, a questão da xenofobia, né? Eu falei, mas não com essa palavra, agora eu me lembrei, atenção para esses termos, né? A xenofobia que é presente também, muito importante a gente conseguir absorver tudo isso. E agora a questão 49 da prova azul de Ciências Humanas do ano passado, uma questão que, se você quiser ler, você pode pausar, mas vamos direto para a correção por aqui. Enunciado da questão. Eu sempre gosto, jovens, não sei vocês, eu gosto de ler primeiro o enunciado, as alternativas e depois ir procurando algo relacionado no texto, né, no texto base. Eu vou ali sempre traçando alguma coisinha. A política demográfica para a província mencionada no texto é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Então, basicamente, nós temos um território chinês, um território gigantesco, que faz fronteiras ali com vários países e que essa região fronteiriça tem muita questão de diferentes etnias, diferentes agrupamentos originários ali, que, para o governo chinês, existe um medo de que essas etnias acabem lutando por uma independência, por uma ruptura com o país, né, com a China, de fato, com a República Democrática Chinesa. Então, o que no texto vai falar? Sobre como os chineses estão mandando
pessoas de uma etnia específica para essas regiões, para que ali tenha, de certa forma, um equilíbrio entre as etnias. O equilíbrio entre as etnias ali, tem muita etnia chinesa natural ali, etnia Han, que não são de etnia muçulmana ou turca, mas mais ligados à cultura chinesa, para que acabe freando qualquer luta por emancipação e por liberdade por ali. Este é o propósito, né? Então, qual a ação estratégica do governo chinês? É promover a ocupação rural? Não, não é com esse objetivo. Não é uma reforma agrária. É favorecer a liberdade religiosa? Também não, senão eles só deixavam lá outros grupos religiosos por lá, sem problema algum. Descentralizar a gestão pública? Veja, a China vive no que nós chamamos de centralismo democrático. Então, essa ideia de descentralizar não é muito bacana. Incentivar a pluralidade cultural, será que eles estão mandando pessoas lá para que tenha uma cultura diferente? Para que tenha mais culturas por ali? Não necessariamente. Olha aí a importância de a gente entender essas disputas territoriais. Não é pela cultura, mas sim para assegurar a integridade territorial. A alternativa E é a alternativa correta, porque é para garantir que tenha mais etnia chinesa dentro daquele território, para que as etnias muçulmanas, turcas, não busquem por um processo de ruptura, para garantir que aquele espaço, que aquele território fique íntegro e se mantenha integrado ao país China, né, que não busque nenhum processo de ruptura por ali. E se você gostou desse vídeo e achou de algum valor para você, para os seus estudos, deixa um like, compartilha com o seu coleguinha, manda no grupo da sala para ajudar o máximo de gente possível. Se você tem alguma dica ou sugestão de conteúdo ou de vídeo que você gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Obrigado por acompanhar a Academia das Humanidades e em breve teremos um curso completo sobre Ciências Humanas para o Enem para te ajudar ainda mais a conseguir uma boa nota. É nóis!